É dia de namorados. Esse é um dos dias que é provavelmente o pior em termos de se sentir sozinho. É tudo, é tudo sobre ser sozinho. Nada muito mudou na minha vida. Não parece que eu vou conseguir alguma namorada ou fazer sexo algum dia. Ou talvez conseguir outro trabalho. É muito possível que eu ainda vou viver com meus pais quando eu tiver 40 anos. Eu nunca vou ter paz. Eu nunca vou ter nada. Não tem progresso na minha vida. Não tem mudança na minha vida nesses anos. Videogames, eles são uma simulação da vida real. Especialmente esses jogos que MMORPG, que só te requerem que você continue investindo mais e mais tendo, fazendo tasks diárias, tasks que podem ser às vezes desafiantes, mas overall eles são só a emulação da vida real. Mas você ainda está usando sua energia mental, certo? Você ainda está investindo muito tempo nisso, em conseguir o próximo level, o próximo quest e o que quer que seja. E no fim do dia você vai se sentir cansado, exausto, você se sente que você fez muito e com o passar do tempo você talvez faça isso como um hábito, ficar horas e horas por dia botando toda essa energia mental nesses jogos. Você percebe que nada mudou na sua vida real, nada mudou na realidade. A gente tá perdendo muito tempo jogando videogame. Na realidade, eu só botei pra Rocket League, mas eu tenho 5.000 horas na versão do Xbox e 8.000 horas na versão do computador. Então, no total, isso vai dar 13.000 horas só em Rocket League. E isso é um número difícil para lidar, porque em horas isso não diz exatamente quantos dias que eu fiquei jogando. Então, se você tirar o sono, então vamos supor que eu tenho um trabalho 9/5, 13 horas, isso vai dar mais ou menos mais da metade do ano. Então é tipo 7 meses. Então isso dá tipo 7 meses. Então fumar vai terminar sua vida em certo ponto e acabou depois disso. Videogames, eles vão tirando seu tempo em todo local. E nesse meio tempo é diferente. Você morre de dentro para fora. Então a gente tem que entender esse problema. Eu acho que as minhas horas no jogo estão, eu não sei. Nossa, eu joguei 50 horas desde o último vídeo. E você? Nossa, 265 horas. Então, como a gente pode fazer as contas, 38 dias desde o último vídeo, mais ou menos elas têm 12 horas por dia, dá 456 horas. Se você não tá dormindo, ocupado, comendo. Então, meio que ela jogou 265 horas de 456 horas. Esse é o tipo de vida que você quer levar ao 20. Então, joga videogame, cara. Você vai fazer muito bem pra sua vida. Joga lá, vai lá, faz aí. Você é uma ponte pro sucesso. Tudo que você vai conseguir na vida é por meio de videogame. Vai lá, continue, joga em videogame. A economia a gente resolve depois. Bom dia, pessoal. Aqui quem tá falando é o Prece. Vamos tratar hoje de um tema que eu gosto muito. Quer dizer, não que eu goste do que eu vou tratar, mas que eu gosto de tratar desse tema e desse vício, né? Se vocês gostarem que eu traga sobre mais vícios, me avisem aí no podcast. Mas se vocês quiserem outros temas, né? Porque eu faço uma semana religião aqui no NVP, toda sexta-feira, 12 horas. E uma semana desenvolvimento pessoal, coisas da vida, assim. Então, se vocês disseram, tô de saco cheio, já foi dois de vício. Tá bom, não tem problema não. Eu acho que eu nem tenho mais para trazer de vício, enfim. Eu tô aprendendo novas técnicas, vou trazer alguns mais para frente. É isso aí. Eu dei a sugestão para algo que vocês não podem fazer, tipo aquelas jogo de múltipla escolha que você faz o diálogo, aí qualquer que você escolhe dá no mesmo. Eu já sei o que eu vou postar semana que vem, não vou contar. Então, o tema de hoje é videogames, tá? Vamos tratar sobre esse vício, que é muito interessante. Por que eu acho tão interessante? Muito embora eu sempre seja amassado quando eu trato desse vício. Bem, porque tinha uma época, meu caro ouvinte,
lá na década de 60, que ninguém acreditava que cigarro fazia mal, né? Todo mundo dizia, não, faz bem pro coração, tem vitamina pro pulmão, te deixa mais concentrado, piriri pororó, né? Então veio dois, dois cientistas, esqueci o nome deles, contra todo mundo. E todo mundo lá batendo nos dois caras. Ah, é um bando de louco, um bando de idiota. Eles são lunáticos, né? E quando viram, esses dois estavam certos. Todo mundo estava errado, né? Então, com videogame, acho que acontece o mesmo fenômeno. Quem, quem que existe no Brasil falando dos perigos de jogar videogame? Só eu, o Prece. Um pobre rapaz. Aí os caras vão descer em mim. Mas tudo bem, não tem problema. Pode descer. Agora, escuta o que eu tenho pra te dizer. Escuta o podcast até o final. Porque se você ouvir até o final, cara ouvinte, o seu cérebro, ele tem algo fantástico. Que é o seguinte, ele só funciona à base da lógica. E a partir do momento que você conhece a verdade, ele não consegue negá-la. Ele vai estar sempre rememorando na sua cabeça. Então, a partir do momento que eu conto a verdade para você aqui, muito embora você queira continuar sendo uma pessoa medíocre, você não vai conseguir. Tá certo? Então, eu tinha feito um podcast sobre videogames no meu canal antigo, chamado Fora da Caverna, não, Homem das Cavernas, que foi deletado. Não. Então, eu vou gravar aqui outro para vocês. Eu espero que esse esteja melhor, tá certo? Vou tentar fazer ele com mais carinho. Então, vamos começar. Primeiro tem esse aspecto interessante, que a galera não entende que todo vício, ele começa sendo visto como algo normal. Então sempre é um cara, dois, que vai lá e diz, opa, rapaziada, isso aqui, ó, isso aqui tá errado. E todo mundo desce a lenha neles. Aí depois de descer a lenha, percebe, não, é verdade, estavam certos, tá? Então vamos lá. Segundo o Alencar, quais são os principais sintomas que indicam um vício? Vamos lá. Alencar é um estudioso de vícios, tá? Vamos lá. Tem 5 aspectos. Eu também posso trazer, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, é o DSM-5, que é o livro, tipo a enciclopédia de psiquiatria dos Estados Unidos, super renomada, mas eu resolvi trazer aqui do Alencar porque ele traz numa linguagem popular. Vamos lá. De acordo com o Alencar, os principais sintomas que indicam vício em alguma coisa incluem 1. Dificuldade em parar ou reduzir o comportamento viciante, mesmo quando há vontade de fazer essa paragem. 2. A necessidade de aumentar a frequência ou a intensidade do comportamento viciante para obter o mesmo nível de satisfação ou prazer. Então, né? No começo você jogava um pouquinho, já estava bom. Aí depois você tem que jogar mais, e mais, e mais. E depois você tem que comprar skin e tal. 3. A perda de interesse em outras atividades prazerosas e importantes para a vida, como ler, fazer esportes, relacionamentos sociais, etc. 4. A persistência do comportamento viciante, mesmo quando há consequências negativas ou problemas relacionados a ele. Então, segundo o DSM-5, que é esse relatório, que é essa enciclopédia renomada dos Estados Unidos, a definição de vício é exatamente essa. É a persistência do comportamento viciante, mesmo quando ele há consequências negativas ou problemas relacionados a ele. Ok? Então, Prece, mas eu tenho um prazer jogando videogame. Tá, mas você sacrifica a relação com seus pais, você sacrifica até o seu almoço, porque eu sei que você vai e come correndo já para ir jogar, né? Isso é um forte fator de vício em videogames. Quando você, por exemplo, tá de noite assim e tua mãe diz, filho, vai jantar, desliga o videogame. Aí tu vai correndo assim, aí come assim, aí, já voltou pro quarto, ninguém nem viu. Você com a sua cara chupada, os olhos de morte de tanto jogar e volta pro seu quarto e tá lá no vício. 5. A ansiedade, irritação ou outros sintomas negativos que surgem quando a pessoa é impedida de realizar o comportamento viciante. Tá? Vou repetir. Ansiedade, irritação ou outros sintomas negativos que surgem quando a pessoa é impedida de realizar o comportamento viciante. Então, quando chega o seu pai lá no seu quarto, filho, desliga o computador, tá tarde. Aí você, cala a boca, pai. Cala a boca, você não sabe de nada. Entendeu?
Ansiedade, quando teu pai desliga o teu computador, você fica, ai, a partida do LoL, ai não, ai não, ai não. Ou quando você fica o dia inteiro pensando assim, nossa, que vontade que eu tenho de jogar Rainbow Six, nossa, quando eu sair da escola eu vou jogar aqui só Rainbow Six. E outra coisa que eu gostaria de fazer um adendo para o Alencar, do Alencar, né, nesse ponto 5, que seria o seguinte, ele falou, a ansiedade, irritação ou sintomas negativos que surgem quando a pessoa é impedida de realizar o comportamento viciante. Ok, aí eu acrescentaria, ou quando alguém fala mal do seu vício, que é o caso que eu sofro. Então, vocês veem que eu sempre falo mal de vícios, correto? Vícios de celular, vício de videogame, vício de remédios, entre aspas, remédios que no caso são venenos psiquiátricos, tá? Cigarro, isso é mais na vida real, né? Cigarro nesse caso. Então, quando eu falo mal de cigarro pra alguém, ó, cara, para de fumar, isso aí faz mal, o cara fica, cala tua boca, você não entende nada, é só pra relaxar, não sei o quê. Ou quando eu falo mal de remédios psiquiátricos, isso é até um efeito colateral que é, como é que eu posso dizer, intencionalmente posto lá, e a pessoa ela fica muito irritada quando alguém fala mal, ou ela fica muito ansiosa só de pensar em parar aquele remédio psiquiátrico que foi feito por Satanás, o próprio. Então, quando eu falo, digo, ó, cara, você tem que parar de tomar essa Rivotril, para de tomar Ritalina, isso é coisa de imbecil, você vai morrer. Aí o cara, cala a boca, você não entende nada, você é um lunático. Você passa muito tempo no YouTube, você tá vendo muito vídeo do YouTube. Passa muito tempo no YouTube, você não entende nada de medicina, você é um idiota, você é um imbecil. Você é um Zé Mané. Tô aqui um médico, eu tô com a ciência, não sei o que. Tá. Com videogame, o que acontece é a mesma coisa, cara. As pessoas nos comentários ficam, ah, ele é um idiota, ele é um maluco, ele é um lunático. Cala a boca, você é um exagerado. Ai, ai, é o mesmo, entendeu? Então, cara, lê essa lista do Alencar. Você. Eita, uma pessoa importante me ligou. Eita. Você está caindo nessa mesma armadilha que a pessoa de cigarro. A diferença é que o cigarro, hoje em dia, é consenso que é um vício. E é óbvio que é um vício você fazendo análise lógica, humilde do caso. O videogame não. Que Satanás, né, nesse último século. Ah, mas eu não acredito em Deus, em demônios. Ah, a elite maçônica, nesse último século, eles, baseado nos estudos de engenharia social que eles fizeram, né, eles fizeram vícios bem mais difíceis da gente perceber que é vício. Vícios com armadilhas bem mais sofisticadas. Punheta. Pornografia, punheta, que eu já te mostrei o método sem dor, abstinência e sofrimento para você vencer da punheta, né? Você lê o livro que eu deixei na descrição e vê o meu podcast de 1 hora e meia. Se você não vê, você tá de coupe. Então, cara, eu mesmo admiti no podcast de pornografia, olha, isso é uma armadilha muito bem montada. Eu não acho que a mera inteligência humana consiga montar uma armadilha tão sofisticada. Lógico, você pode pensar que sim, mas eu acho que não. Então, o videogame também é uma armadilha extremamente sofisticada, tá certo? Mas que eu vou demonstrar por que ela é falha agora. Tá? Então, ouvinte, por exemplo, tem uns caras que fica de cope aí nos comentários, fica de cope comigo. Ah, mas eu jogo só 1 hora, eu jogo só 2 horas, não tem problema, prece. Cara, jogar videogame é um hábito ruim, é um mau hábito, é um hábito prejudicial. Então, não importa se você faz por 1 hora, 2 horas, 10 minutos, não faz sentido você ter um hábito ruim na sua vida, entendeu? Por exemplo, fumar cigarro. Ah, Prece, eu só fumo 3 cigarros por dia, não faz mal. Cara, cigarro faz mal, por que mangalhos você vai fumar 3 cigarros por dia? Você podendo fumar nenhum, entendeu? Isso é argumento de chimpa, isso não é argumento na filosofia, entendeu? E eu vou te mostrar depois que faz muito mal sim, mesmo só jogar 10 minutos. Tá? Então é o seguinte. Primeiro, que nós temos alguns vícios que eles têm uma má reputação social, tá? Por exemplo, o seu pai ele vai dizer para você
não usar, talvez, cocaína, K9, heroína, talvez maconha, talvez não, dependendo do seu pai, cigarro, e etc. E tem outras drogas que têm uma boa reputação social. Cerveja, vape, carboidrato, açúcar, refinado. Tá? Então a diferença é que o videogame ele não se enquadra nessa categoria de drogas com má reputação social. Graças ao bom Deus, graças ao nosso Criador, a pornografia já tem uma má reputação social que nós percebemos facilmente. Né? Percebemos em nós e nos outros. Então é mais fácil de convencer as pessoas de largar a pornografia. Na questão do videogame, não. Porque vai imbuir esse falso sentimento da nostalgia, que depois você joga aqueles jogos e percebe que é um lixo e é tudo falso, é tudo ilusão. Vai imbuir falsas sensações de prazeres, né? São só ativações do seu sistema de fuga e luta. Tá? Então, hoje em dia, cara, todas as pessoas que não jogam videogame, elas têm que fazer um esforço. Elas têm que tomar a decisão de não jogar videogame. Porque, atenção, eu já falei isso uma vez. O videogame é pior do que a cocaína. Aí você vai dizer, Prince, você tá louco, não sei o que. Calma, calma. O videogame é pior do que a cocaína no sentido que, por quê? O teu pai, quando você tem 5 anos, não te oferece cocaína. Ou ele oferece? Não, ele não oferece. Mas o videogame ele oferece. Você vai viciando ali já com 5 anos. Isso é muito grave. Porque você vai tendo sua infância ali, uma infância de uma maneira inadequada, porque na infância é para as crianças brincarem, terem um universo lúdico, e elas ficam ali na frente da TV, na frente do videogame, completamente mesmerizadas. Tá? E por que que os pais eles fazem isso? Né? Por que que os pais eles fazem isso? Porque estamos na sociedade pagã, né? Sociedade bárbara. No catolicismo, o pai, quando ele se casava lá com a mulher, quando você fosse casar, ouvinte, você fala para o padre, antes de se casar, ó, eu prometo ter o compromisso de criar meus filhos. Hoje não. A galera hoje em dia não tem casamento, não tem nada. O compromisso, eles só querem um filho para fazer palhaçada. Fazer, vou fazer careta, vou falar com voz fina. Aí o filho, Agora na parte chata, ó, cadê os pais? Desaparece. Então, em inglês tem um negócio chamado parenting. Né? Parent é os pais. Então, parenting é tipo paisando, entendeu? Fazendo essas coisas de pai, tipo, o filho chutou a quina da mesa, leva para o hospital. O filho quer aprender violão, vamos procurar um professor de violão pro meu filho. Meu filho está reclamando que a comida está muito fria, bota a comida no micro-ondas. Então, os pais antigamente eles faziam um compromisso de parenting. Né? Mas, infelizmente, muitos dos nossos pais, talvez os pais de vocês, eles simplesmente cagaram. Eles, não quero fazer parenting. Então eu vou encher meu filho de celular, deixar ele lá como um zumbi mesmerizado, com aqueles flashes de luzes que são altamente atrativos e eles te prendem toda a sua atenção, literalmente, do videogame, da TV, do kawaii, do TikTok. E quando ele não tiver isso, eu vou dar comida que vai deixá-lo com brain fog, que no caso é bolacha, essas coisas doce, entendeu? Eu vou deixá-lo sempre tendo estímulos. Muitos estímulos. Né? Quando ele não tá na TV, tá chupando pirulito, tá comendo um bolo de rolo. Quando ele não tá jogando videogame, ele tá, enfim, fazendo coisas sem futuro, tá? Então, o parenting hoje, os pais eles têm horror do filho quebrar uma perna jogando bola, então eles preferem deixar o filho ali mesmerizado na TV, achando que isso vai ser o melhor para ele, né? Aquela coisa da long house que o Viriato falou. Só que isso aí é a maior mentira, porque a criança ela tem que aprender a ser criança, né? Como diz São Paulo em Coríntios, quando eu era criança me portava como criança, agia como criança, mas quando me tornei homem agora ajo como um homem, tá? Então o problema de hoje em dia é o seguinte: as crianças elas não são ensinadas a como serem boas crianças, tá? E dá tudo errado. E os homens querem se portar igual a crianças. Tá? O homem não quer assumir o compromisso de ter uma vida com sofrimento, de ter uma vida com sentido, meaningful. Ele quer viver igual uma criança com prazer de curta duração. Né?
Então, o mais interessante de tudo isso, ouvinte, é que, em teoria, nós vivemos na sociedade mais livre, na sociedade mais democrática, né? A sociedade que você pode, entre muitas aspas, você pode tudo. Então, em teoria, nós não temos que seguir os 10 mandamentos, então nós seríamos mais felizes. Mas quando você vai ver aí, ó, 2023, o ano que eu estou gravando esse vídeo, somos a sociedade, o povo mais miserável, mais depressivo, mais ansioso, com mais doenças espirituais que já existiu na Terra, né? Então, será mesmo que não seguir os 10 mandamentos é algo bom? Será mesmo que estar longe de Deus vai te deixar feliz? Será mesmo, ouvinte, que viver uma vida de prazeres de curta duração vai te deixar contente, repleto? O empirismo mostra que não. A realidade é inegável e mostra que não, né? O alcoolismo não vai te deixar feliz. O cigarro não vai te deixar feliz. O videogame não vai te deixar feliz, né? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina, né? E eu queria achar uma passagem de São Paulo que é linda. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Jesus, não, isso aqui não é de São Paulo, isso aqui é João 8,34, se eu não me engano. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho, com F maiúsculo, né, Jesus, vos libertar, sereis verdadeiramente livres, né? Então, todo pecado, por que o demônio ele nos atrai para o pecado? Porque o pecado ele vicia. E viciando ele vai nos dominar, entendeu? Nos vicia fritando nossa dopamina, tirando nossa homeostase, qualquer que seja o meio. Tudo bem? Então, a gente não está falando exatamente de vícios, tá? Não é um vício igual o vício em K9, que vai literalmente te matar. Eu estou falando aqui, sobretudo, em viver uma vida bem vivida, em viver uma vida meaningful, como dizem os americanos, uma vida com significado. Tá? Eu acho que 1 bilhão de pessoas no mundo hoje em dia jogam videogames. E a discussão não é morte, a sua morte literal, tá? Mas a morte do espírito, como está na Bíblia, o salário do pecado é a morte. Mas o que isso quer dizer? Vamos lá, vamos parar para pensar. Eu quero te provar, ouvinte, que se você viver essa vida regada de prazer e de curta duração, não vai ter graça. Você vai chegar no fim do ano e vai dar o desânimo. O que é o desânimo? O que é a doença espiritual do desânimo? É simplesmente você estar extremamente decepcionado com alguma coisa que você esperava muito. Entendeu? Por que as pessoas hoje em dia têm tanta depressão? Porque elas põem toda a esperança delas nos bens materiais. E quando os bens materiais não alcançam aquilo que elas querem, os bens materiais ou qualquer coisa, por exemplo, elas entram em depressão, desânimo. Tá? Por exemplo, um cara que eu conheço queria ser o lutador top de boxe, de MMA. O cara foi lá, começou a lutar, pô, MMA não é maneiro. Pô, o que eu queria ser um idiotice. Desânimo, entendeu? Então, caras, é muito importante que você tenha uma vida com sentido, tá? E se você tiver, pare para pensar. Vou dar 2 questionamentos. Eu tô só preparando terreno aqui pro podcast. Pare para pensar. Se você tivesse um filho, você gostaria que ele jogasse 3 horas de videogame por dia? Porque, olha, eu vou te ser bem sincero, essa é a média do brasileiro que eu vejo hoje. E eu li uma pesquisa dizendo, eu vou até ler a pesquisa mais recente. Nossa, cara, eu não tô achando agora. Deixa eu ver se está aqui no meu histórico.
Caramba, fechei a pesquisa. Time spent. Isso. Vamos pegar aqui a fonte. Cadê a fonte? Cadê a fonte? Uma pesquisa de março de 2020, publicada por Jay Clement, né? Uma pesquisadora em internet e jogos. Interessante. Tá no site Statista. Então, jovens ingleses, tá? E atenção, que na Inglaterra, eles têm bem menos tempo do que aqui, tá? A escola das 7 da manhã até as 5 da tarde. Então, eu suponho que no Brasil seja bem mais, e por alguns dados que eu peguei no Brasil é bem mais. Então, os jovens de 12 a 15 anos na Inglaterra jogam cerca de 11,6 horas de videogame por semana. Então, vamos arredondar para 12 horas por semana, tudo bem? Então, isso aí vai dar mais ou menos 1 hora e meia por dia, tá? 1 hora e meia por dia. Se você for parar para pensar, como aquele cara lá que eu disse, aquele cara lá da intro, né, falando que ele jogou 1.300 horas de Rocket League durante um determinado período de tempo. O jovem inglês, ele só tem, vamos supor que ele durma às 10 da noite. Ele só tem das 17 até as 5, dá mais ou menos 5 horas livres por dia. Ele gasta 1 hora e meia em videogame, deve gastar mais 1 hora na atividade. Não sei quanto tempo em celular, eu diria mais 1 hora e meia, acabou. O cara gasta todo o tempo livre dele, vamos lá, meia hora para bater punheta, 1 hora e meia jogando videogame, e 1 hora e meia no celular. Acabou. Acabou o tempo dele. Então, todo o potencial que ele podia usar fazendo algo com significado, o cara gasta com videogame. Né? Eu já vi dados dizendo que eram 16,8 horas a média semanal. Né? Mas vale lembrar, ouvinte, que essa média aqui é para meninos e meninas. Ou seja, menina não joga videogame. Elas têm outros vícios. Instagram, YouTube, TikTok, né? São similares ao vídeo de videogame no nome. Então eu acredito que esses dados sejam bem maiores. Porque eu acho que eu cheguei a ver um da Inglaterra só de homens e dava 16,8 horas. Isso é mais ou menos 2 horas e 10 minutos por dia. Então, se o cara tem mais ou menos 3 horas livres por dia, acabou. Acabou a vida do cara. Completamente videogame. Vamos esperar aqui dados do Brasil. Então, os dados do Brasil. Deixa eu só achar aqui os dados do Brasil. Cadê os dados do Brasil? Uai! Então, vamos lá. Dados do Brasil. 85% afirmaram que jogaram videogame no último ano. E nessa parcela, 28%, ou seja, 28% de 85% jovens, tá? Um terço de 85%, isso dá mais ou menos 25%? Vai, 30%, vamos arredondar. Então, 30% de 85% dos jovens, um terço de todos os jovens que jogavam, mostraram indícios de que se encaixavam no que a universidade, o estudo da universidade, considera como uso problemático, onde os jovens dedicam 8 horas ou mais diárias e 30 horas semanais para os jogos na média. 30% dos 85% dos jovens que foram entrevistados. Uau, uau. 8 horas diárias. Uau. Porque no Brasil a escola, se você estuda escola pública, não tem aula, né? Você vai ficar ali no Clash of Clans durante a aula e depois você joga quando chega mais em casa. 30% de 85, né? Isso dá mais ou menos uns 20%, sei lá. 15%, 8 horas ou mais diárias. Isso ou 30 horas semanais para jogos na média. Isso é um problema sério, ouvinte. Então, eu acho que a média do Brasil, ela passa dessa da Inglaterra, dos jovens homens de 16,8. Eu acredito que no Brasil esteja chegando à marca dos 25 a 30, né, do jovem médio, tá?
E quando o cara chega nessa marca de 20 a 30 horas semanais, ele entra num transtorno que já foi reconhecido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição, né, que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria, que é chamado de TJI. Vamos lá. TJI é o Como é que eu. TJI é o transtorno de jogos impulsivo, acho que é assim. Né? Então, conforme detalha a Associação Americana de Psiquiatria, entre os vários sintomas de quadro de TJI, os acometidos mostram agitação e revolta quando estão impossibilitados de jogar e resistem quando outros tentam redirecioná-los a atividades alheias ao game. Isso conforme a Associação Americana de Psiquiatria, não sou eu que estou dizendo. Então, os ouvintes aí que falaram ficam me xingando. E, cara, tem cara que me xinga, sei lá, Telegram ou comentários do YouTube sério quando eu falo mal de videogame. Tipo, é um nível que passa do limiar do aceitável, entendeu? Então vamos repetir conforme detalhe. A Associação Americana de Psiquiatria, entre os vários sintomas dos quadros de TJI, os acometidos mostram agitação e revolta quando estão impossibilitados de jogar e resistem quando os outros tentam redirecioná-los a atividades alheias ao game. Continua. Durante a jogatina, os indivíduos com TJI negligenciam obrigações no trabalho, escolares, domésticas, podendo ficar longos períodos sem dormir. Isso aí é uma parte deles, né? Podendo ficar longos períodos sem dormir ou fazer refeições. Há um grande alerta para a saúde mental desses jovens que possuem acesso facilitado à tecnologia. Né? Então, os indivíduos com TJI, vou repetir, negligenciam obrigações no trabalho, escolares, domésticas. Quem de vocês nunca fez isso? Todos vocês fizeram isso. Então, todos vocês já tiveram TJI. Tá? Eu incluso. Eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Tá? Eu acho que eu já cheguei a bater 10 durante a minha vida inteira. 10 mil horas de videogame jogado. Tá? Então, não achem que eu sou um panaca que não tem experiência com esse vício. Tá? Eu já estive, sinceramente, dentro desse vício. Tá? Já cheguei aí a bater essa média de 2 a 3 horas por dia. Ah, Prece, mas é pouco. Cara, para e pensa. 2 horas por dia. Se eu chegasse para você e dissesse: o, vamos supor que seu nome é Joãozinho. Ô Joãozinho, eu tô jogando 2 horas por dia de dominó, velho. É muito maneiro, me dá muito prazer, cara. Você vai olhar assim pra minha cara, você é louco. Você precisa de tratamento. Eu jogo 2 horas de dominó? Por que você joga 2 horas de dominó? Não, pô, mas dominó me dá prazer. Dominó é muito bom, cara. Eu gosto mais dessa coisa do dominó. Cara, mas dominó é algo idiota. Por que você tá jogando 2 horas de dominó por dia? Vai ler um livro, vai estudar. Não, cala a boca, você não me entende. Você é um idiota, você é contra a ciência, porque tem aí na internet uns caras dizendo que jogar 2 horas de dominó por dia faz bem. Melhora suas habilidades de estratégia, melhora suas habilidades sociais. Não, cara, para e pensa. 2 horas de dominó, isso é algo imbecil? Não, cala tua boca, você não confia na ciência. Né? Por exemplo, você só vai passar as 3 horas por dia tricotando. Se eu passar as 3 horas por dia tricotando. Todo dia 3 horas tricotando. Depois do trabalho, eu chego em casa e fico tricotando. Você diz, cara, você é idiota. Você tá louco. Você precisa de tratamento. Se eu passasse 2 horas por dia jogando cassino, 3 horas por dia, vamos supor, mesmo que eu não perdesse um centavo no cassino, quer dizer, ou eu perdesse e ganhasse, tá? 3 horas por dia, 2 horas por dia no cassino. Cara, você diz, cara, você tá louco. Isso não é um hábito bom. Esse não é um hábito que vai incrementar algo na sua vida. É um hábito que você deve erradicar. Sacou? Para de jogar cassino, isso vai dar errado, você tá viciado, entendeu? Acabou, acabou. Mesma coisa com qualquer coisa. Então, ouvinte, qualquer coisa, se eu passar as 2 horas por dia fazendo, repetidamente, você dizer, cara, você tá louco, você precisa de tratamento. 2 às 3 horas. Agora com videogame não, com videogame o cara fica de cope, pra mim. Ah, não, mas veja bem, é pouco tempo. Cara, não é pouco tempo. Não é porque no videogame você percebe o tempo passando devagar, quer dizer, percebe o tempo passa assim, né? Rapidíssimo. Não é porque ele passa rapidíssimo que você deixa de perder muito tempo. No cassino o tempo também passa rapidíssimo, rapaz. Você percebe, já foram 3 horas, 4 horas, 5 horas. Você tá ali, né, no jogo da bolinha no cassino. É a adrenalina que faz isso, sacou? Então, o vício em videogame ele é muito perigoso por causa disso.
Porque pra você fazer qualquer mínima coisa, cara, você gasta 1 hora, 2 horas, 3 horas pra tu fazer uma missão, o quê? 2 horas, entendeu? Então, a pornografia, ela vai drenar a sua energia. Aí você tem inúmeras explicações pra isso. Ah, vai atrapalhar seu Neijing da medicina chinesa, não sei o que, vai fritar seu sistema de recompensa, tarará. Tá. O que a gente sabe é que a pornografia, ela drena a sua energia. A masturbação, ela drena a sua energia. É uma jogada do demônio, tá? Vocês são católicos. E o que o vídeo... Agora é o seguinte, vamos supor que você bata a punheta, mas você não joga videogame. Você trabalha. Você ainda vai ter muito tempo durante seu dia para você pensar numa vida de conversão, né? Pô, cara, o que eu tô fazendo é errado. Pô, cara, o que eu tô fazendo é algo idiota. Você vai ter tempo para refletir, você vai ter tempo para meditar, entendeu? Pô, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que ter uma vida heróica, eu tenho que ter uma vida melhor. Agora você joga videogame, não. Olha jogar demônio. Com pornografia, com a masturbação, ele drena toda a sua energia. E com videogame, ele vai drenar todo o seu tempo. Aí quando você vê, ó, você morreu e tá no tobogã indo pro inferno. Impressionante. Tá? Então vamos continuar a pauta. Vou só pausar para beber água. Então, caríssimo ouvinte, quando você é adulto, você percebe que o seu tempo é precioso. Se você trabalha, eu trabalho. Você vai perceber que seu tempo é precioso. E você não pode ficar perdendo tempo com bobagem. Você percebe que no fim do dia, quando você vai ver, você só vai ter 3 horas livres. 2 horas livres. E aí? Você vai ficar gastando seu tempo livre com prazeres de curta duração que não vão te adicionar nada na sua vida? Eu não falo somente do videogame. Álcool, cigarro, cassino. Olha, eu conheço caras que tomaram essa decisão, né, de gastar todo o tempo livre deles, em vez de se desenvolver como pessoa, gastar com álcool, com cigarro, com cassino. E sabe o que aconteceu? Eu te digo. O cara pegou uma corda, fez um nó de boia, botou no pescoço e você já sabe o que ocorreu, né? Game over, tá? Então, qual é o maior problema dos YouTubers hoje em dia, que são poucos, pouquíssimos? Quer dizer, não são nem YouTubers, são pessoas que falam no YouTube mal de videogame. Então elas dizem o seguinte: cara, você é viciado em videogame, mas a vida tem outros prazeres. Você tem que ter outros prazeres na vida. Não só um, entendeu? É ruim você só ter um tipo de prazer na sua vida, é bom você ter mais. Não, cara, escuta. Você tá partindo do princípio errado. Você tá partindo do princípio que a vida é ter prazer, entendeu? E pior, prazeres de curta duração. Tá? Então, cara, se a vida é ter prazer e eu obtenho uma quantidade significativa de prazer por meio de videogame, para que eu vou me esforçar, por exemplo, para aprender a lutar boxe? Para que eu vou me esforçar, por exemplo, para começar a jogar tênis, a ler um livro? Não tem sentido. Você tem que sair do outro ponto. Você tem que convencer o viciado de que a vida não é só ter prazeres de curta duração. Se você continuar com sua vida, você vai morrer. Você vai ficar depressivo. Você vai ficar ansioso. Você vai ficar miserável. Entendeu? Porque não faz sentido. Se a vida é ter prazer, eu já tô aqui tendo prazer jogando Rainbow Six. Fica aqui. Acabou. Entendeu? Então, qual é? Esse é o passo falso, né? Que dá mostrar que a vida é ter vários prazeres. Por exemplo, se você gosta de comer pera, pra que você vai comer salada de frutas com pera? Você não ama pera? Pronto, acabou, você fica comendo pera. Agora, esse não é uma forma de você convencer um cara a comer salada de frutas. Tá? Vamos lá. O passo verdadeiro que você tem que fazer é mostrar que a vida não é ter prazer. A vida não é ser self-indulgent. Self-indulgent, em inglês é o quê? Indulgent é uma pessoa indulgente consigo própria, né? Uma pessoa fica dando desculpa. Então, self-indulgent é tipo um self-coper, né? Os termos aqui da bolha. Self-coper, o cara que fica de cope. Então, a vida não é ter prazer, não ser self-coper. Tá? Como eu mostrei no vídeo da introdução,
Olha como é que tá a vida dos caras que viveram essa vida de self-indulgence, de, de prazer de curta duração. Os caras mesmo, até os próprios caras admitem, só que eles não percebem, ou eles são preguiçosos, eu não sei, eles são insanos. Que eles dizem, minha vida é um lixo, eu não tenho nenhum sentido na vida, minha vida não vai pra frente. Só que os caras não percebem que é o videogame, tá? Então, outro passo errado que esses caras fazem, e também fazem incluso no videogame, na pornografia, na questão da masturbação, esses youtubers aí, é dizer o seguinte, cara, começa a ir pra academia, começa a ter hábitos bons, que você vai sair desse vício. Mas não, cara, o problema é que o videogame, assim como a pornografia, ele destrói completamente o seu sistema de recompensa natural, entendeu? Ele destrói completamente o seu sistema de recompensa, tá? Como que ele destrói? Eu vou explicar isso agora. Então é o seguinte, no videogame eles vão ter vários artifícios, várias armadilhas para te deixar preso ali, para te fazer jogar o máximo possível, para te fazer gostar o máximo daquele possível. Então eles vão se utilizar do seu sistema límbico. O que é o seu sistema límbico? O sistema límbico é o seguinte, é a parte mais primitiva do seu corpo, tá? Inclusive é o sistema límbico que te faz conseguir bater uma punheta. Por quê? Porque o sistema límbico ele não consegue discernir a diferença entre uma tela da vida real. Por isso que você consegue se masturbar para uma mulher que está na tela, porque o sistema límbico não percebe essa diferença. Por isso que você consegue fazer uma técnica de mentalização com programação neurolinguística e você consegue obter resultados, porque o sistema límbico não percebe a diferença entre imaginar e a vida real. Então, ali no computador, o seu sistema límbico, quando vê um zumbi do nada para sua frente, ele não percebe a diferença. Por isso que a gente tem jump scare. Ou seja, ele vai estar te acionando o seu sistema de fuga e luta. Vocês devem ter aprendido isso na escola, na sala de aula. Então, ele fica acionando o seu sistema de, que na realidade não é fuga e luta, é fuga, luta e paralisia, tá? Mas ele vai ficar acionando tanto que o seu cérebro ele vai ficar num estado de alerta tão permanente que é por isso que o tempo passa tão rápido, entendeu? Então tu tá lá, tu vê um zumbi, sai correndo, sai correndo, sai correndo, tu já tá na fuga. Vem um cara, bate nele, tu já tá no sistema de luta. No stealth, tu tá no sistema de paralisia. Então vai ter isso a cada 5 minutos, entendeu? E com recompensas a cada 3, 5 minutos. Tipo, vá de ponto A a B, você vai. Cheguei! Eba, consegui! Aí tu vai, mais 5, mais 5, mais 5. Só que a vida real não funciona assim. Às vezes, para você obter uma recompensa vai demorar 20 anos. Às vezes, para você conseguir uma recompensa numa coisa normal, demora 1 ano, 6 meses. Num livro, 2 horas. Isso destrói completamente seu sistema de recompensa. Ele começa a viciar e querer mais e mais em menos tempo. Por isso que as pessoas hoje estão tão agoniadas. Por isso que as pessoas hoje não são santas. Isso até é um artifício do demônio para ninguém ser santo. E para ser santo você tem que ser paciente. E quando você tá todo fritado, sua dopamina, você quer as coisas na hora. É a geração Google, que é tudo de boca, assim, na hora que ela quer. Não é na hora de Deus, é na hora que ela quer. Então, só pra quem for sair, que tem aqueles preguiçosos que saem com hora depois de queijo. Um questionamento final pra vocês aí. Se viver uma vida de prazeres de curta duração é tão louvável, é tão bom, é tão interessante, e viver uma vida com a missão, né? Seja buscar o belo, o verdadeiro ou o bom, eu vou explicar um pouco mais disso, de ter uma vida com sentido tão ruim, por que que todos os personagens dos jogos que você joga, muito, incessantemente, sem parar, têm uma vida com sentido, têm uma vida com a missão de buscar o belo, o bom, o verdadeiro, né? Não vivem de prazeres de curta duração. Por que que ninguém joga um jogo de um personagem principal que trabalha, aí ele volta, vem pra casa, bate punheta, aí depois fica jogando videogames, aí depois fica lendo besteira no TikTok, aí depois no Instagram. Cara, porque isso é ridículo, isso não tem graça. Então, esse estilo de vida, você percebe que ele é um lixo, por que você não joga nenhum jogo assim? Não tem nenhum jogo assim. Por que não tem nenhum jogo assim? Porque ninguém iria jogar. Por que ninguém iria jogar? Porque as pessoas olhando de fora é mais fácil. Elas dizem, nossa, que estilo de vida detestável. Nossa, que pessoa execrável. Nossa, eu não quero fazer isso com a minha vida. Então você fica ali, na sua persona, você fica com medo de você ser o próprio herói da sua vida, medo, preguiça, desânimo, sei lá.
E você fica fazendo ali numa realidade falsa, numa realidade ilusória, onde tudo é fácil, onde tem restart, onde seus sentimentos não serão quebrados, né? Só que quando você vê no fim do dia, você é o mesmo gordo, incel, espinhento, entendeu? Então, se é tão louvável viver uma vida de prazer de curta duração, por que que todos os personagens dos seus jogos eles não vivem a vida assim? Eles vivem a vida do herói. E por que que você não vive a vida do herói? Hã? Por quê? Eu não sei. Olha, quando eu parei para refletir nisso, eu mudei de vida. Foi quando eu tava olhando, quando eu tava na Europa, fiquei um tempo na Europa. Eu fui para uma loja de games lá. Na realidade não, minto. Quando foi que eu parei de jogar videogames? Enfim, eu tava indo em lojas de games aqui na minha cidade mesmo. Porque, enfim, teve um tempo que eu trabalhei com venda de games. E eu olhava assim as pessoas que consumiam e pensava, cara com 60 anos jogando Naruto, gastando R$ 3.000 na versão do PlayStation com o jogo original do Naruto. Cara, essa criança espinhenta que nunca viu o sol na vida dela, o cara mais branco que o escudo do Santos e o cara mora no Nordeste. Nossa, que sujeito retardado. E eu olhando pro próximo, eu, graças à humildade a Deus, eu percebi, cara, eu sou igual a esse cara. Se eu reclamo desse cara, por que eu tô fazendo a mesma coisa? Eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Né? Então, às vezes, o sujeito viciado, ele não tem a humildade. Então, a primeira coisa para você sair de um vício, ouvinte, é você perceber. Tudo bem. Você perceber que você é viciado. Enquanto você não se considerar viciado, você não vai sair do vício. Tudo bem. Eu sou viciado em videogame. Tá. Como é que a gente vai fazer para sair? É um vício muito difícil de sair? Não, não é. Tá? Como que eu vou fazer para sair? Tá? Então pense nisso. Prosseguindo a pauta. Então, claro, as missões, como eu disse, por que você não tenta viver que nem o seu herói preferido do seu videogame? Por que você vive uma vida completamente contrária? Você não vê que até no próprio videogame, esse herói, ele consegue contentamento por quão grandes sejam as dificuldades dele? Por que você não tenta ser que nem o Link? Por que você não tenta ser que nem o Mario Bros, que se sacrifica pelos outros? Por que você não tenta ser que nem o... eu sei lá, o Joel, que se sacrifica pela vida de uma menina, que se sacrifica pelos outros? Né? Do The Last of Us. Que, né? Porque eles não viviam a vida de self-indulgence, de self-cope. Claro, na nossa vida real, às vezes, as nossas missões são cheias de desencantos, desilusões. Né? Eu passei o ano de 2022 inteiro no mosteiro. E eu suponho que a única coisa que eu tive lá foi desilusão, desencantamento, desânimo. Aí você pode dizer, né? Ah, você é um idiota! Você perdeu tempo, você podia estar em casa jogando videogames. Olha, eu posso não ter conseguido alcançar o que eu queria, mas mesmo as suas missões fracassando ou dando certo, ouvintes, você sempre muda você mesmo. Você sempre melhora a si mesmo. Seja com as derrotas ou seja com as vitórias. E só de eu saber que isso ocorreu, só de eu saber que mesmo eu tendo em teoria perdido, porque eu não fiquei no mosteiro, né, eu tinha problemas lá, não fiquei no seminário, eu melhorei a mim mesmo. E com os fracassos, agora eu tenho mais ideia do que eu devo fazer, por onde eu não devo andar, por onde eu devo andar, o que fazer, o que calar, como proceder, tá? É como diz aquela oração bem bonita do cardeal Verdiel Espírito Santo. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar,
o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para obter a vossa glória, o bem do mundo, minha própria santificação. Amém. Né? Então, vamos comparar. Então, esse exemplo eu dei, que Deus ele é tão bom. O que é o pecado? É uma ofensa a Deus. O que ofende a Deus? Né? Primeiro, como que você vai ser feliz, ouvinte? Em termos simplórios. Você se fazendo uma pessoa melhor ou você fazendo o mundo um lugar melhor. Né? Deus ele é tão bom, mas tão bom, que o que é o pecado? É a ofensa contra ele. O que ofende a Deus? É você não se fazer uma pessoa melhor, você se fazer uma pessoa pior, e você fazer o mundo um lugar pior. Então Deus é tão bom que se você trabalhar você mesmo, deixa ele contente. Se trabalhar o mundo, deixa ele contente. Se você não se trabalhar, deixa ele irritado. Se não trabalhar o mundo, você deixar o mundo um lugar pior, deixa ele irritado. Né? Então, vamos comparar então, como no caso do jovem inglês, com os dados que eu tenho aqui do estatista, né, da Jay Clement, 11,6 horas de videogame por semana. Isso vai dar mais ou menos 46 horas de videogame por mês. Então imagine, ouvinte, que eu gaste 46 horas por mês assistindo filmes. Né? Isso ia dar mais ou menos um filme por dia. Então imagine que eu chegue para você e diga, cara, eu assisto um filme todo dia. Você diz, cara, você tá viciado? Você tá louco? Isso aí não é um padrão normal. Isso aí não é um negócio saudável. Você vê um filme todo dia. Você tem tempo para isso? Mas para videogame não. Para videogame, eu joguei 3 horas. Foi nada. 8 horas de videogame, foi nada. Joguei 8 horas no sábado, foi nada. Né? Então, lógico, tem ouvinte chimpa que vai dizer, ele está culpando um ser inanimado. O videogame em si, ele é neutro. Só que não dá para fazer um uso saudável do videogame. O celular dá. E eu vou gravar um podcast ensinando como se usa celular de maneira saudável para você aumentar a sua produtividade, conseguir os objetivos da sua vida. Mas todo o uso de videogame pressupõe que você gaste uma quantidade mínima de hora que é muito alta. Não tem como você jogar só 5 minutos por dia de videogame, 10 minutos. Não dá pra fazer nada, não dá nem pra iniciar o videogame. Entendeu? E ele te dá um vício tal que você não consegue ficar só 10 minutos, cara. Você vai. É tipo. Me desculpe um exemplo. Mas é tipo você tá fazendo sexo e você para assim do nada. Entendeu? É um vício muito, muito forte. Você não vai conseguir parar. Você não engane a si próprio. Não engane a si próprio, ouvinte. Tá? Então é claro, qualquer droga, numa quantidade minúscula, ela não faz mal. Mas estamos falando dessa droga, que no caso é o videogame, na quantidade normal. Claro, se você usa 1 miligrama, meio miligrama de cocaína, vai fazer mal? Não. Se você usa 0,5 microgramas de LSD, vai fazer mal? Não. Só que a gente está falando da quantidade normal. Tá? Porque para você ficar satisfeito, tem que ter a quantidade média, padrão. Essa quantidade de cocaína não vai te deixar satisfeito. Videogame também. Ou seja, você está se enganando com esse argumento. Por exemplo, você pode dizer para um cara viciado em cassino: por que você não joga cassino todo dia, só que aposta aí 50 centavos por dia? Não vai dar aquele pump, entendeu? O cara não vai conseguir satisfazer o prazer dele apostando 50 centavos do reais por dia. Né? Videogame é a mesma coisa, o cara não vai conseguir ter lá os prazeres dele jogando 10 minutos, 5 minutos. Ele vai ficar que nem aquele viciado de cassino, com aquela gana, né? Quero apostar mais, quero apostar mais, quero apostar mais. E o cara do videogame, eu quero jogar mais, quero jogar mais, quero jogar mais. Então, seguir pauta. Aí você vai dizer,
Outro argumento falacioso. Seguinte. Vamos supor que o Alan Zoca, o BRQS Edu, o Gameplay RJ, ele vem aqui ver esse vídeo, tal. Ele diz: Ah, cara, mas eu ganho 30k jogando videogame. E você não ganha nada. Você ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Você é um idiota. Eu sou o cara. Seguinte, o bobo da corte, ele poderia chegar a ganhar 10k por mês. É um trabalho meaningful? É um trabalho que vai te dar valor? É um trabalho que vai te dar significado? Não. Você é um pateta. Vai dar risada dos outros. Mesma coisa, prostituição. Olha, se você for bonitinha, você consegue ganhar aí 50 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. Conheço prostituta que chega a ganhar 200 mil por mês. Isso faz com que a prostituição seja um trabalho cheio de significado, seja um trabalho que vai dar sentido à sua vida, seja um trabalho interessante? Não. Entendeu? Ao mesmo que você ganhe dinheiro com videogame, você ainda vai ser um miserável. E ganhar dinheiro não significa que é um trabalho que vai te dar significado na sua vida. Por isso que o curso de medicina é o curso que tem mais, né, em churrasco de todos os cursos. Eles percebem isso, como eles são materialistas. Eles se desesperam, eles não querem trocar de curso para não começarem a falar mal deles. Game over. Entendeu? Então, é melhor você ter um trabalho merreca, mas que dê sentido à sua vida, do que você ganhar muito dinheiro e ter um trabalho ridículo, que você vai alimentar vícios. Você não vai trazer o bem para o mundo. Você vai estar deixando o mundo pior, sacou? Por exemplo, a prostituta. Ela vai destruir famílias, vai destruir relacionamentos, vai deixar crianças desamparadas sem os pais. Aí você vai dizer, ah, mas se esse cara não fosse trair com aquela prostituta, ele ia trair com a outra. Olha, não é bem assim. Às vezes elas ficam instigando e ele cai. E a outra não ia instigar. Ou às vezes ele tem uma paixão específica por aquela. Então imagina, ouvinte. Imagine você ser uma mulher e você tem um cara lá, e esse cara ele tem um filho. Vamos supor que o nome do filho dele seja Arthurzinho. E você seja capaz de destruir a vida do Arthurzinho. Menino pequenininho, branquinho, do olho preto, cabelo de cuia, loirinho, coisa mais linda do mundo. Você seja capaz de destruir a vida dele, ele vai crescer com problemas mentais, problemas em autoestima, por R$ 200, por R$ 300. Seja capaz de destruir a vida de um rapaz inocente, que vai ter divórcio, vai ter briga em casa, vai ter batição de boca, pode até ter facada, vai ter soco, vai ter briga, vai ter polícia, vai ter delegacia, vai ter exame de perícia. Seja capaz de destruir todo um núcleo familiar por R$ 200. Você vai me dizer que essa é uma vida com sentido? Porque você ganha 30k por mês? E de maneira análoga, você vai lá e deixa jovens em vícios de prazeres de curta duração, assistindo live da Twitch, tolerando o intolerável na sua vida. Porque você sabe que o videogame é um subterfúgio. É uma forma de tolerar o intolerável. Só que chega um momento, ouvinte, que o cara não vai aguentar mais. E o que vai acontecer? Elliot Rodgers, Seogo Hichoi, né? Todos os caras do Jorge Amados. Chega um ponto, ouvinte, que você não consegue mais tolerar o intolerável. O videogame, ele é uma estratégia da elite pra gente tolerar o intolerável. Só que chega uma hora que não dá mais. E chega uma hora que a gente explode. É por isso que no Yin Yang da China, ele é preto de um lado, branco do outro, tem uma bolinha branca no preto, tem uma bolinha preta no branco. Isso quer dizer o quê? O preto é esse movimento introspectivo, esse movimento de tolerar o intolerável, né? Preto, você está entrando ali no preto, né? Você vê que ela é tipo uma escadinha. Então imagina uma escadinha em espiral. Você está intolerando, tolerável, está intolerando, tolerando, e aí aquele negócio vai entrando, e você fica com droga para resistir. Só que aí, por isso que tem a bolinha branca no preto. Chega um momento que esse movimento interno é tão forte, ele está tão denso, que vai acontecer tipo um Big Bang, né? Vai se condensando tanto aquilo que vai chegar uma hora que você vai explodir. E é por isso que acontece, né?
atentados acontecem, enfim, não é bom falar essa palavra, matam player, né? Tiram os corações de villagers no Minecraft, de baby villagers, entendeu? O videogame é um subterfúgio, cara. Um subterfúgio, sacou? Então, vamos supor aqui o exemplo. Vamos supor que chega sei lá, deixa eu pensar num cara. Chega um cara aí pra você dizendo, cara, eu tô com um desinfetante de morango aqui que é muito gostoso, cara, toma. Você, uai, desinfetante? Isso, mano, desinfetante, desinfetar, desentupir pia. Você tá louco? Eu vou tomar desinfetante? Você tá louco? Não, não, mas tem gosto de morango. É muito bom, cara, toma. Só um pouquinho, só um golinho. Cara, você tá louco? Isso é desinfetante, isso vai me matar. Não, não, mas é muito gostoso, você não tá entendendo? Cara, se um veneno é gostoso, não toma. Como dizem os padres do deserto. Não tome o veneno porque tem gosto de mel. Ou não se engane com o veneno que tem gosto de mel. Ou não se engane com o mel que tem veneno por trás. Tá? Então, deixa eu ver aqui mais o que eu vou falar. Então, na sua vida, cara, você tem que procurar o bem, o belo, o verdadeiro. Você tem que ver qual que é o seu caminho, entendeu? Lógico, tem que sempre ter os três. Dá um foco. Sua vida não é materialismo, não é prazer de curta duração. Você não vai ser feliz assim. Eu tentei ser feliz assim. E eu já disse, eu joguei 10 mil horas de videogame na minha vida. Eu tentei de toda forma ser feliz sozinho. E eu tentei de toda forma ser feliz sem Deus, sem religião. Mas não dá, entendeu? Não dá. Eu tentei de toda forma ser feliz com prazer de curta duração. Não dá. Você vai ser depressivo, você vai ser ansioso, você vai ter problemas espirituais graves, entendeu? Então, tem dois tipos de vício, tá, ouvintes? Tem um vício que te torna um viciado perigoso à sociedade e tem um vício que destrói a si mesmo, mas que não te torna perigoso à sociedade. E a elite, ela tenta, hoje em dia, impulsionar esses vícios. Né? TikTok, Kawaii, Instagram, videogame, pornografia. Tá? Mas não é porque você não é perigoso à sociedade que você não deve parar com esse vício. Né? Veja nos Estados Unidos hoje em dia, veja na Filadélfia. As pessoas na rua estão que nem zumbis. Não fazem mal à sociedade, mas estão que nem zumbis. Drogados, sedados. Um amigo meu foi para Nova York um dia desse. Disse que lá era puro cheiro de maconha. Todo mundo sedado, todo mundo drogado. Por que a elite faz isso? Para transformar a gente em gado. Para a gente ficar sedado, né, com as viseiras de cavalo e tolerar o intolerável. Tolerar essa situação política intolerável. Tolerar essas mentiras que eles estão botando na nossa goela. Entendeu? Porque se eles tiram esse vício de nós, a gente fica louco. E a gente vai que nem um cachorrinho. Eu faço qualquer coisa e me dá esse vício de novo. Eles vão lá e dão, né? E te dão a marca da besta, por exemplo. Continuando. Videogame, muitas pessoas dizem, tenha bons hábitos, depois você sai do videogame. Mas talvez o videogame seja a causa. A pornografia é a causa para você não ter bons hábitos. Porque você tá com o seu sistema de recompensa todo cagado, entendeu? A partir do momento que você melhora o seu sistema de recompensa, você vai sentir prazer. Ler livros, sair de casa, ver pessoas, entendeu? Então você tem que ver a sua vida de maneira desvencilhada. Por exemplo, eu saí do vício porque eu vi no outro. Eu vi a trave do vizinho quando eu não via. Eu vi o cisco no vizinho quando eu não via a trave no meu olho. Então, se você acha que ainda não está entendendo, pensa no seguinte, gente. Pensa o seguinte. Eu queria que meu filho jogasse tanto videogame quanto... Eu queria que meu filho jogasse 2 horas de videogame por dia. Não. Eu queria que ele fizesse isso. Eu queria que ele fosse um herói. Eu queria que ele fosse alguém. Vamos supor que você teve um irmão gêmeo que você nunca conheceu, que ele estava numa câmara de gelo congelado. E agora um médico louco que tinha guardado tirou seu irmão de lá, ele tem 3 anos. Ele é igual a você, ele gosta das mesmas frutas, dos mesmos gostos.
Você queria que ele cometesse todos esses vícios que você cometeu? Videogame, pornografia? Não, jamais. Então por que você continua nele? Qual a diferença entre seu irmão e eu? Seu irmão e você? São duas pessoas que merecem ser amadas do mesmo jeito? São amadas por Deus do mesmo jeito? Né? Então, quando eu fui lá no Hernani Carreira gravar sobre videogames, muitos caras acharam que eu era tão rude, mas tão rude, que eu era incapaz de apreciar o videogame. Porque tem pessoas que são assim, tem pessoas que são tão rudes, mas tão ignorantes que elas são incapazes, por exemplo, de apreciar uma obra de arte do Velázquez, do Caravaggio, do Michelangelo, que em português é traduzido como Michelangelo ou Miguel Ângelo, mas o nome de batismo dele está escrito Michelangelo. eu aprendi isso hoje, inclusive. É verdade, ouvinte. Tem pessoas que só conseguem ali nas coisas mais baixas. Tem pessoas que conseguem normalmente assim um prazer, né? Nem muito nem pouco. E tem pessoas que elas veem um prazer e percebem que estão muito acima daquilo, entendeu? Por exemplo, quando você vai no museu, vamos supor um museu de sobre Pompeia, né? Você está lá em Pompeia, você vai no museu de Pompeia. Tem pessoas tão rudes, mas tão ignorantes que elas não conseguem apreciar aquilo. Ah, esse aqui é um e eu já fui para Pompeia e tinha pessoas lá dizendo isso. Ah, isso aqui é só um monte de casa velha, parece, sei lá, Poranga no Ceará. E é algo idiota, tem uns caras aqui petrificado e só isso. Tem pessoas normais que elas conseguem apreciar aquilo ali de maneira normal, apropriada. Nossa, que interessante, aqui teve um vulcão, explodiu, tem as pessoas. Dá para sentir um pouco a energia dessas pessoas, interessante como eram as construções romanas antigas. Tem pessoas que elas estão muito acima daquele prazer, tá? Um PhD em história de Pompeia vai dizer, olha, isso aqui, esse museu de Pompeia tá todo errado, cara. Eles pegaram algumas imagens, botaram, eles não estão tratando das controvérsias históricas, esse texto é muito simples, parece que foi escrito para crianças. Por exemplo, um jogo de futebol, tem pessoas ali que elas são tão ruins, mas tão ignorantes que elas não conseguem apreciar, né, a beleza dos dribles, as estratégias, etc. A pessoa normal consegue, mais ou menos e tal. Agora tem pessoas que estão tão acima daquilo que elas vão olhar e ver, cara, o que é isso? São 10 homens, 22 homens correndo atrás de uma bola para chutar dentro de uma rede. Eles passam a semana inteira fazendo isso. O que, que é isso? O que, que é isso, entendeu? Então, como é que eu posso dizer? Então, cara, é basicamente isso, entendeu? Videogame não é um prazer que eu tô muito abaixo de conseguir apreciar, tá? Inclusive eu consigo apreciar coisas que esses haters não conseguem. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro de Gabriel Garcia Marques, um livro do Aristóteles. Isso aí já se prova falso. Tá? Tem um gosto estético interessante. Mas eles não param e percebem que o videogame, assim como a pornografia, é a mera excitação dos seus instintos carnais. No caso do videogame, seu sistema límbico, seu sistema reptiliano, de fuga e luta e paralisia. Está sendo estimulado toda hora e seu sistema de recompensa. Assim como um cachorro ali, você fica jogando o petisco para ele. Entendeu? Ele não percebe que a mera estímulo sensorial de seus instintos mais baixos. E eu tô muito acima disso, ouvintes. Me desculpa. Eu tô muito acima disso. Eu não fico satisfeito por isso. Eu não sou um cachorro, um porco, para ficar satisfeito por isso. Né? Demônio, quando Jesus exorcizou, né, daquele homem, ele disse: me mande para os porcos. Eu quero estar nos porcos. Por que ele mandou para os porcos? Porque o porco é isso. Ele se contenta com os prazeres mais baixos. É o animal mais baixo. Entendeu? Então,
você tem que perceber que você tem que estar no nível. Se você ouvir, você está no nível acima de apreciar as meras excitações sensoriais. Ah, prece. Foi um argumento que um cara deu. Ah, prece. Mas o videogame, ele tem toda uma arte, ele tem toda uma beleza, os gráficos e tal, uma história. Primeiro, eu nunca vi uma história de videogame que seja boa, comparada de qualquer livro, tá? Seja minimamente boa e envolvente. Talvez exceção seja The Last of Us 1, que ele é comparável a um livro de qualidade média baixa. Né? The Last of Us 2, apesar de ser um jogo bem anticristão. Né? Outra vez, um livro de qualidade média. Tá? Não se compara aos clássicos, jamais. E só esse jogo. Ah, mas não. Não. Ah, mas eu já joguei esse jogo. Não. Ah, mas aquele. Também não. Eu já joguei esse jogo. Então, os videogames. Tem os cientistas aí que dizem, sobretudo. Como é que é o nome daquele cara? Abdul. Pera aí. Esse cara é um sujeito engraçado. Vamos ver. Cambridge Doctor. Ele é um charlatão. Ali Abdal. Esse cara é um charlatão. Cuidado com ele. Tá? Ele é o cara que faz aqueles. Com esse um hábito você vai melhorar a sua vida. Tá? Então, ele fez um vídeo sobre videogames. Ele pegou uma pesquisa sobre videogames, adulterou e disse que era bom videogames. Fazia bem pra saúde. Tá? Só que quando você vai ler a pesquisa de maneira calma e fria, você vai ver que ele adulterou. Por exemplo, ele diz videogames. Ele diz lá: videogames melhoram as suas habilidades. Mas se você for ler o paper da Universidade de Califórnia, que foi quem fez esse estudo, jogar jogos. A única correlação que eles acharam entre melhorar habilidades e jogos é que jogar jogos 3D aumenta a sua habilidade em jogar jogos 3D. Então, ouvintes, jogar videogame é algo completamente inútil. Não vai te ensinar a melhorar um relacionamento. Não vai te ensinar a ser um melhor jogador de futebol. Não vai te ensinar a ser um melhor boxeador. Não vai te ensinar a ser um melhor piloto de corrida. Não vai te ensinar a nada, 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 a não ser se aprofundar nesse vício e ser melhor em jogos 3D. Tá? Então, você nunca vai ver um campeão olímpico dizendo: nossa, videogames me ajudaram muito para eu chegar até aqui. Não, não. Justamente o contrário. Você nunca vai ver o Richarlison da seleção brasileira dizendo isso. Você nunca vai ver um cientista que ganhou o prêmio Nobel dizendo isso. Você nunca vai ver qualquer pessoa relevante na história da humanidade dizendo isso. Então, eles não ensinam nada prático. Eles não vão te ensinar nada. Então, tem uma caminhada com a sua mãe. Ter uma mera caminhada vai te ensinar muito mais. Ou apenas dormir vai ser muito melhor do que isso. Tá? Então, é um problema profundo, sacou? E é um problema profundo porque a gente já gasta muitas horas com isso. Então, existe na economia um negócio chamado a falácia do alto custo. Quando a gente gasta muito dinheiro com alguma coisa, ou muito tempo, que não vale a pena, a gente tenta se justificar para continuar fazendo aquela coisa, ou continuar com aquela coisa que gastou tanto tempo que ela já deu tanta dor de cabeça, mas não, entendeu? Por exemplo, eu estava lendo isso num livro chamado, um livro muito bom, de desenvolvimento pessoal, chamado Barking Up to the Wrong Tree, né? Latindo para a árvore errada. Esqueci o nome do autor. Acho que é Barker Jr. Ele dizia o exemplo da High Cost Fallacy de um caça americano. Tá? Vamos supor que os Estados Unidos eles fizeram durante 5 anos um caça. E esse caça tenha custado 5 bilhões. Vamos supor que seja o caça F-15. E vai demorar mais 5 anos, tá? E vai custar mais 10 bilhões para terminar esse caça. Esse projeto do caça. Só que aí o cientista, ele criou o F-15, o F-16, perdão, e o F-16 ele ia demorar 4 anos para terminar. Ele não ia custar 10 bilhões, ele ia custar 8 bilhões. Ou seja, um projeto completamente novo, mais barato, que ia demorar menos tempo. Só que não. O governo americano disse: não, termina esse aí, já deu dor de cabeça demais,
muito estresse, senão as pessoas vão reclamar, a população. Então, quando a gente gasta muito tempo com alguma coisa que deu errado, a gente tenta ficar se justificando, entendeu? Mas não tem justificativa. Você tem que ser humilde e aceitar. Eu perdi tempo. Eu vacilei. Eu errei. Mas o ouvinte normalmente não quer fazer isso. Eu errei? Eu? A soberba, né? A soberba incha o ouvinte. Eu errei? Não, impossível isso. Eu jamais erro. Eu sou sempre o Black Pill. Eu sou sempre o Red Pill. Eu nunca erro. Mas não. Você tem que admitir, ouvinte. Eu errei. Todos os santos. E é algo que eu queria falar. Aqui não é o local apropriado desse podcast. Mas tem muitos ouvintes que chegam pra mim e perguntam: Précio, eu ainda tenho salvação? Précio, eu fiz isso, eu ainda tenho salvação? Cara, vê na Bíblia, né? São Paulo perseguia pessoas. O cara era, o cara era o Xandão da época dele, em uma medida própria. Né? São Pedro negou a Cristo 3 vezes, mesmo depois de tê-lo visto transfigurado, ter visto inúmeros milagres. Né? São Ludovico Marbioli foi um cachaceiro. São Bruno era frio na fé. Né? São Francisco era mundano. São Dismas era ladrão. Né? Santa Maria Madalena, só foi ela e a Virgem Maria para a crucificação, só ficaram elas duas com Cristo quando ele estava sofrendo. Né? Só foi Virgem Maria, a mãe, a mãe de Jesus e Maria Madalena, só ficou ela. Os apóstolos, tinha ninguém lá, seguidores, ninguém lá. E isso quer dizer também, isso também é uma analogia, né, para quando a igreja estiver sofrendo, terrível, toda cagada, só vai ter 2 pessoas, 3 lá. Né? Maria Madalena era prostituta pública. Santa Maria Egipcíaca, ninfomaníaca, das pesadas, né? Fazia sexo de graça. Às vezes fazia sexo com pessoas que estavam em peregrinação, só para querer que elas, né? Só pela safadeza mesmo, virou santa. Inclusive, Santa Maria Egipcíaca foi pro coro das virgens. Né? Teve uma visão que ocorreu em breve. E ela perguntou: Deus, por que eu estou no coro das virgens? Aí Deus disse: seu arrependimento foi tão grande, seu esforço tão grande, que você está tão pura como uma virgem agora. Né? Então, realmente, a nossa vida passada não importa, ouvinte. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O que importa foi o que São Ludovico fez daqui para frente. Ele é um cachaceiro, um drogado. O que importou foi o que ele fez a partir do momento que ele conheceu, que ele teve aquela experiência de quase morte, conheceu o franciscano e disse: não, agora eu vou mudar de vida. O que importou para São Bruno foi aquela experiência que ele teve e percebeu: nossa, o inferno realmente existe, Deus realmente existe, ele mudou de vida. O que importa realmente foi aquela experiência que Santa Maria Egipcíaca teve, aquela experiência mística, que ela não conseguiu entrar dentro da igreja de Deus, ele não permitiu. De tão podre que ela estava. Ela disse: nossa, eu tenho que mudar de vida, agora eu vou fazer o que eu preciso para mudar de vida. Você tem salvação sim, ouvinte. Não teve um santo, eu esqueci o nome desse santo, deixa eu ver aqui. Então, o homem que tinha matado Santa Maria Goretti, né? Ele morreu com fama de santidade. O cara simplesmente estuprou, esfaqueou uma santa, né? Esfaqueou uma pessoa. Esse cara teve salvação, esse cara, tipo, está no céu. Esse cara, 99% de certeza, está no céu. Né? Aí você quer dizer que você não tem, porque tu, sei lá, via muitos X-vídeos, que tu, sei lá, fumava maconha. Isso é tentação, entendeu? Isso é soberba, inclusive é o pecado da soberba. Você se acha muito superior para não ter salvação. Eu ter salvação? Jamais. Deus não me perdoaria. Isso é mentira. Voltando para o tema de videogames. Eu vou cantar uma música, já que deu 1h15 para quebrar o clima. Korean Chant. Vamos ver se fica bom. Deixa eu beber uma aguinha. Porque música do YouTube, amigos, tá complicado, velho. Tá muito complicado. Tá sempre dando copyright.
Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux exorta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale, o valle decora, et pro nobis Christum exora. Show, terminou. Só isso. Um canto de louvor à Virgem Maria. Ave Rainha dos Céus, né? Porque só ela mesmo para convencer vocês de saírem do videogame. Que eu mesmo, com as minhas forças naturais, não tenho. Então, como eu disse, o sentido da vida é esse, ouvintes. É você, né? Por mais difícil que seja o que você está fazendo essa missão. Por exemplo, o Hernani, você acha que ele gosta todo dia de gravar podcast Sociedade Primitiva? Tem dia que todas as células do corpo dele gritam, para de gravar podcast! E ele continua porque ele tem uma missão. Por mais que doa na carne dele, por mais que ele sofra, ele é feliz. Jesus, na cruz, por mais pesada que tenha sido, ele era feliz. Por quê? Porque ele estava cumprindo a missão dele. Né? Então, você vai ser feliz por mais sofrimento que seja sua missão, seja criar filho, seja ser padre. Tenha uma missão e cumpra ela, tá bom? Então, tem um tal de Dr. K no YouTube que diz que videogame é bom devido às oportunidades sociais que ela tem, que muitas pessoas conhecem amigos novos, muitas pessoas têm que tinham fobia social, desenvolvem habilidades sociais. Só que é o seguinte, primeiro, que é o videogame que causa essa fobia social em geral. Porque a pessoa ela vai criar a síndrome do pequeno ditador, né? É um pouco da síndrome do Reon... Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do cara lá? Pera aí. Calma aí, Vince. Então é o que eu chamo de síndrome de Park Hyung-suk. Né? Para quem viu aquela série do Dukismo. Né? Então é o seguinte, é um personagem, um gordola, um incel, que ele é um... Enfim, ele sofre bullying, ele é um cocôzinho. Determinado dia, ele acorda super shed. E ele vê que o corpo incel dele tá dormindo no chão. Ou seja, quando o shed dorme, o incel acorda. Quando o incel dorme, o shed acorda. Então o que que acontece? O que que ele faz? Qual é a jogada que ele faz? Ele, enquanto o shedzão, o corpo shed dele dorme de noite, ele fica trabalhando no 7-Eleven, né? De noite, de madrugada, o incel. E quando o incel dorme, ele vai para a escola, se amostra na universidade de design, né? Todas as menininhas adoram. Então, essa é a síndrome de Hong-suk, né? Que a gente vive de forma paralela no videogame. No videogame a gente é o cara, a gente pode tudo, tudo que a gente quer a gente consegue, e de maneira extremamente rápida, né? Quando a gente vê na realidade, a gente é um incel, a gente é um Hyung-suk. A gente não atrai ninguém, a gente tem barriga, as coisas demoram, nada acontece do jeito que a gente quer. É uma síndrome do pequeno ditador, entendeu? Isso é grave. Às vezes você não tem missão ou a sua vida não tem dificuldades, você fica desanimado e no videogame tem algum tipo de dificuldade ilusória. Então, não, cara. Tipo assim, a cerveja, muitas pessoas continuam nesse vício por causa, né, dessas oportunidades sociais, ela desenvolver socialmente, mas um vício não justifica isso. Você pode simplesmente fazer isso sem um vício, que vai destruir a sua vida, que vai, sobretudo, te deixar uma pessoa medíocre, tá? Você não precisa de um vício para justificar isso. Inclusive, com a piora do vício, você vai perder todas as habilidades que você ganhar, entendeu? Então, um vício não justifica
oportunidades sociais, você pode conseguir isso facilmente sem um vício, jogando vôlei, jogando tênis, fazendo artes marciais, entrando na academia, simplesmente tendo amigos, tá? Acabou. Fazendo inglês, fazendo curso, sei lá. Acabou, cara, acabou. Isso não é justificativa. Usar cocaína não é justificativa porque tem oportunidades sociais que ela traz com meus amigos, eu fico mais livre, eu dou mais em cima de mulheres. Não, não é justificativa. Videogame também não. Ah, mas é só homem, não tem justificativa. Ah, mas tem bons momentos com os amigos. A cerveja também. Agora você vai destruir seu fígado, você vai destruir sua vida, você vai ficar chapado. Você vai destruir seu cérebro para ter bons momentos? Não, cara. Você pode simplesmente ter bons momentos de maneira normal. E se você não tem vícios, é muito mais fácil você ter prazeres na vida do que com vícios. Do que com um sistema de recompensa todo cagado devido ao álcool, devido ao videogame, devido ao cigarro. Eu tenho prazer lendo Aristóteles. Eu, vendo uma pessoa normal, tenho prazer. O cara viciado em pornografia, não. Ele tem que ver a mulher que nem existe. Né? Que fez não sei quantos tratamentos estéticos, está com a cara toda rebocada de maquiagem. Eu vendo a pessoa normal já. Nossa, que pessoa bonita. Que pessoa linda. Então, é isso. Tenha uma vida com sentido. Faça você uma pessoa melhor. Faça o mundo um lugar melhor. Tenha uma missão. Cumpra essa missão. Que quer que custe. E sendo essa missão um desejo verdadeiro do teu coração, você vai alcançá-la. Não importa quão duro ela seja. Tá? E mesmo se você falhar nessa sua missão, você vai ser uma pessoa melhor. E é isso que importa para Deus. Os grandes santos da Igreja Católica, Deus às vezes ele faz isso para algumas almas. Eles fracassam em tudo. Tudo que eles querem, eles fracassam. Mesmo que o que eles querem seja para a maior glória de Deus. Por quê? Porque mesmo fracassando, a gente melhora nós mesmos. Por exemplo, Santa Gema Galgani, ela fracassou em tudo que ela queria. São Rafael Arnaiz fracassou em tudo que ele queria. Mas Deus ele faz isso para nos tornar pessoas melhores. E às vezes, ouvinte, em algumas situações você vai agradecer mais ter perdido do que ter ganhado. Porque se você tivesse ganhado, você não ia ter aprendido lição tão importante para sua vida. Então é isso. O meu nome é Prece. Tem podcast aqui toda sexta-feira, 12 horas, no NVP Cultural. Por favor, se você se convenceu desse vídeo, espalhe essa mensagem. Espalhe dos perigos do vício em videogame. Não deixe isso só com você, tá? Como diz o monge Hugo de São Vitor, o aprendizado, ele presume que você vai ensinar e vai passar esse conhecimento. Tá? Nossa, eu quase esqueci de falar isso antes de terminar. Então, rapaziada, como dito no podcast NoFap, né? Para você sair de um vício é necessário você perceber que não há nenhum prazer naquilo, não há nenhuma vantagem de jogar videogame. Por meio desse podcast, eu espero que você tenha percebido, cara, jogar videogame não tem nenhuma vantagem. Por exemplo, videogame relaxa. Cara, não relaxa, você tá deixando o seu cérebro hiperativo, entendeu? Você termina o videogame, você tá super ativo, por isso você fica ansioso, não consegue dormir. Não relaxa videogame. Tá? Você precisa de 3 horas, aí o seu corpo ele vai relaxar um pouco, porque ele tá parado, mas sua mente, que é o mais importante, vai estar a mil. Ah, videogame dá prazer. Cara, não dá prazer, você vai virar um sujeito miserável, que nem o da intro, né? Vai morar na casa dos pais, você não vai conseguir nada da sua vida, você não vai ter um bom emprego, você não vai se desenvolver como pessoa e não vai deixar o mundo um lugar melhor. Ah, mas videogame não sei o que. Cara, qualquer desculpa, se você for sincero, você vai perceber, não há vantagens de jogar videogame, só há desvantagens. É a mesma coisa que na pornografia e na masturbação. Não há vantagem de bater punheta, não há nenhuma vantagem concebível em bater punheta. E todas elas, que eu pensava que eram vantagens, são mentiras. Tá? Ah, videogame é bom pra passar o tempo. É bom você se estressar, você passar raiva no LoL, você xingar as pessoas no Dark Souls. Né? Todo videogame você passa raiva. É bem melhor você dar uma caminhada, você rezar um texto, você conversar com sua mãe, você conversar com seu namorado, você dormir é melhor. Entendeu? Então, se você for parar pra pensar, escutar esse podcast de novo, você vai perceber. Qualquer argumento possível dizendo que videogame tem vantagem de jogar videogame são mentiras. Só tem desvantagem. E aí você percebendo que videogame só tem desvantagem, você pode fazer a escolha racional de parar. Né? Porque o seu cérebro ele tem o sintoma de ficar privado de abstinência quando? Quando ele ainda acha que há algo bom naquilo. Correto? Mas não. Quando você percebe que só tem coisa ruim, ele para de querer. Você consegue tirar a decisão
racional de parar. Então, como que você vai fazer para parar, ouvinte? Muito simples. Vende o seu videogame de mais nova geração, o seu PS4, 5, né? E fica só com os antigos, tá? Fica com o celular, com o PS2, o Wii. E com o tempo, você percebendo que os jogos do PS2 e do Wii são chatos, você vai vendendo também, tá? Tem muitas lojas que vendem jogos usados, você pode ir lá e vender seu jogo usado, ou vender no LX, ou no Enjoei. Vende a preço de banana mesmo, como diz High Cost Fallacy. Se você gastou dinheiro, já era, acabou. Vende. Conta da Steam, o que você faz? Vender demora? Beleza. Você dá para um primo teu e diz que a única condição é ele mudar a senha e nunca te contar. Pronto. Você já gastou dinheiro, já era. Dá a tua conta da Steam, não tem nada que preste lá. Não tem nenhuma vantagem ali. Né? Videogame vai fazendo isso aí que eu disse, corta o PS4, depois corta o PS2 e depois corta geral. Né? Computador não tem Steam, deleta Steam, vende sua conta da Steam. Né? E só isso. E o resto você vai ter que ter, né, bons hábitos para evitar ficar viciados em jogos celulares, que são completamente estúpidos. Eu não consigo viciar. E não viciar, né, em jogos que estejam online, tipo Super Mario Bros, aqueles jogos de PS1. Tá? Então, para sair desse vício é basicamente isso. Você corta o PS4, que é o mais estimulante, né? O pico, a engenharia social at its finest. PS2, PS1, pronto. Acabou. Uma semana PS2, outra semana Wii, pronto, acabou. Só isso que eu tenho a dizer, amigos. Eu acho que não tenho mais nada a acrescentar. Tchau. Se você se convenceu, espalhe essa mensagem. Compartilhe, se inscreva, curta o canal. Quem chegou aí, comentem nos comentários. Comentem. Deixa eu pensar aqui alguma palavra. Comentem luquismo. Tá. Muito obrigado por quem ouviu. Espero que vocês tenham gostado. E até sexta-feira, 12 horas. Da próxima semana, no caso é 12 de maio de 2023. Um beijo no coração de todos vocês. Lembre de comentar luquismo. Tá? E valeu. Regina Celi, letare alleluia, viaque mero isti portare, alleluia, resurrexit sic dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Cadeletare Virgo Maria, alleluia. Via surrexi Dominus Vere, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesmus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpete capiamus gaudie vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.